Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do Centro Espírita Oficial no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Orientamos que coloque água, para fluidificar no momento da reunião, para que vocês possam bebê-la logo que termina a nossa reunião, e também essa água para que ela seja fluidificada, E também essa água pode ser bebida com seus remédios, em doses pequenas, até o próximo encontro, tá bom? Então vamos dar início à nossa reunião. O nosso irmão Edivaldo trará a página de abertura da noite de hoje. Vamos prestar atenção, porque ela faz parte, é muito importante. Em seguida eu farei a prece e depois o nosso irmão Edson trará a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para você que está nos acompanhando através do YouTube, no nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Do livro Fonte Viva, a psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 151. Maledicência. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhes os esforços justos. O mal merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera da ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se da santificada sabedoria. Quando surge o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando a claridade de sua luz, mas que nunca se instalem na sombra à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas vibrações, unindo os nossos pensamentos e trazendo Jesus para bem perto de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá através da Casa de Miguel, através desta reunião, para aprendermos um pouquinho mais das leis de Deus através do teu Evangelho. Gratidão, Senhor, rogando a Ti que nunca nos falte essa oportunidade bendita, mas rogando também, Senhor, que nos ajude na compreensão desses ensinamentos que aqui serão colocados e que possamos nós colocá-los em prática no nosso dia a dia, na intenção de nos tornarmos pessoas melhores. Te rogamos, Senhor, que fique conosco no decorrer de todo esse encontro,
mas rogamos também o auxílio e o amparo da espiritualidade de luz desta casa, dos mentores espirituais desta reunião e dos mentores espirituais de cada um de nós, para que possamos, juntos, aprendermos e seguirmos em passos fortes, para frente e para o alto, na certeza de dias melhores. Gratidão, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ouvir agora o nosso irmão Edson com a página do Evangelho da noite de hoje. Quer ficar sentado? Não, o problema é só, não posso movimentar, né? Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Comigo também tá? Bom, gente, vamos lá então, dar continuidade aqui ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo que fala muito sobre a questão da riqueza, né? E hoje nós vamos falar sobre a avareza. A avareza, assim como outras paixões humanas, recebeu de Jesus também uma série de ensinamentos, E esse que nós vamos conversar hoje é justamente o que Lucas relatou para nós no seu Evangelho, no capítulo 12. E eu vou ler aqui a passagem entre os versículos 13 a 21, que vão servir de base para o nosso comentário. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. E Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende o cuidado de preservar-se de toda a avareza, seja qual for a abundância que o homem se encontre, pois sua vida não depende dos bens que ele possui. E disse então aí a seguinte parábola: havia um homem rico. Criança gosta de historinha, né? Tá me olhando, já abriu o olho aqui, ó. Preste atenção na parábola, hein? Na historinha de Jesus. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo, né? Tinha produzido muito lá nas suas terras. Que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde eu possa encerrar, onde eu possa botar tudo que eu colhi. Aqui está o que eu farei: demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. E para que servirá o que acumulaste? E Jesus conclui: é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Há muitas parábolas de Jesus, né? A gente sempre fica assim pensando, né? Algumas elas são intrigantes, parece que deixam-nos a nos pensar, né? Mas essa aqui é muito fácil, né? A gente consegue ver de uma maneira muito didática, né? O que significou, né, o acúmulo de bens para esse homem, né? Acima de tudo, né, no mesmo momento em que ele pensa, né, em acumular para ele, naturalmente, usufruir daquilo no futuro, né, imediatamente, né,
ele é obrigado a voltar para o mundo espiritual, né? Ou seja, ele desencarna. E aí a pergunta, né? Para que servirá o que acumulaste? Isso é muito importante, né? Essa parte é muito importante, essa pergunta é muito simples. Para que servirá? Porque o problema não é o que nós acumulamos, né? Não é se nós acumulamos ou o que acumulamos, mas para quê? Essa é a pergunta, né? Para que nós devemos fazer a nós mesmos numa existência que é o quê? Transitória, né? Passageira. É isso que a gente precisa entender. E aí vocês sabem, né? Quando a gente vai estudar esses pontos do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sempre procura também as obras subsidiárias. E aí eu notei nesse caso da avareza uma coisa interessante, né? Existe um espírito da doutrina que realmente em muitas ocasiões fala sobre a avareza, que é justamente Emmanuel, né? O ex-mentor de Chico Xavier. E aí a gente vai, né? Eu vou passar aqui por alguns livros onde ele desdobrou um pouquinho, inclusive usando como base, né, essa parábola e essa passagem de Lucas. A primeira delas a gente vai encontrar lá em Vinha de Luz, né, lá no capítulo que justamente se intitula, inclusive, A Avareza. E é interessante que Emmanuel, né, porque normalmente quando a gente está falando da avareza, a gente sempre está pensando em acúmulo de dinheiro, né? A primeira coisa que a gente pensa, né? Riqueza material, dinheiro, né? Mas na verdade não é só isso, né? Diz ele aqui, a avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez, né? A gente tem também qualquer outro tipo de aquisição ou de acúmulo que a gente faça sempre pensando com um propósito egoísta, né? Pode ser a fortuna, mas pode ser a autoridade, né? Pode ser a inteligência mesmo, né? Isso é bom que a gente lembre, né? E ele continua, né? Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Então veja bem como é que ele coloca aqui, né? É tudo aquilo que nós amealhamos em torno de nós mesmos de uma maneira egoísta, né? E ele já fala aqui no avaro como uma pessoa infeliz, né? E realmente né? Como toda outra paixão, né, humana, gente. A gente sabe que sempre elas levam, de alguma forma, a uma tortura da alma, porque a gente acaba que assim como o próprio avareza aqui, acho que a gente pensa que é, né? Uma certa prisão, não é isso? A gente se torna escravo das nossas paixões e a avareza não é diferente. Depois a gente vai até ilustrar isso aqui. Então, ele continua, toda a avareza é centralização doentia. Novamente, né? Ali ele falava em a gente englobar ao redor de nós. Olha outra vez aqui a questão da centralização, né? Então a avareza, volto a dizer, o acúmulo, né, vai depender de qual é o propósito, né? Enquanto esse acúmulo estiver dentro de um propósito egoísta, é a avareza que está acontecendo ali, né? Mesmo que a pessoa, muitas vezes, como a gente vai notar, esteja se excusando ou usando como argumentação de que ela esteja fazendo aquilo pela família, né, pela comunidade que eventualmente ela venha a dirigir. Sempre tem uma desculpa para o acúmulo, né? E aí ele continua, é preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária. Lembra quando a gente falou? Posse temporária. É o que a gente falou da nossa existência logo no início. Para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Então, veja bem, aqui ele já está dando um pouquinho vamos dizer assim, da receita para que a gente lute contra a avareza. É sair dessa centralização, né, buscando espalhar aquilo que de repente a gente vem a acumular, né? Mais adiante ele diz, né, em relação aos avaros, né, amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se
envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas do mundo. Porque normalmente o avaro, né, ele também envolve nessa ansiedade, né, por acumular e por se precaver, muitas vezes de forma totalmente insensata, outras pessoas. Eu vou mostrar isso para vocês também numa ilustração que eu vou fazer mais adiante, tá? E enfim, né, aqui nesta parte foram da adivinha de luz, né, foram os aspectos que eu queria levantar com vocês. E é claro, né, repetindo ele, né, o que Jesus nos disse, né, novamente, a vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia. Caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida, ele também fala sobre a avareza num capítulo que se intitula Lucros, né? Aí já vem, ele dá um pouco mais de ênfase, né, numa coisa que é muito atual nossa, né, que é a nossa preocupação de ganhar, né, nossa preocupação de amontoar, né, muitas coisas que às vezes ultrapassam a nossa real necessidade. Ou seja, ele está entrando aqui na questão do supérfluo, né? Em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. Mais adiante, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por isso que eu gravei isso daqui, né? Corrida inquietante. Né? Isso não parece uma coisa um pouco, né, odierna, né, que é dos nossos dias, né? Parece bem apropriada e tem um pouco a ver com isso. Muitas vezes a gente pode estar tendo atitudes, né, muito próximas da avareza, né, justamente nessa corrida inquietante que muitas vezes temos de consumir. Né? Por trás do sepulcro, né, quer dizer, depois, né, da nossa vida aqui, que a gente tem que ir para o outro lado, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: o que trouxeste? Né? Então é importante que a gente sempre pense nisso, né? E isso o Espiritismo oferece uma ferramenta de esclarecimento excepcional, que é justamente, né, o que, né, nos espera, né, no além. Né? E aí, se a gente sabe que a vida continua, né, a gente precisa também saber, né, o que nós temos de valor para, né, levar conosco. Né? E será que isso, tudo que a gente está amealhando aqui, será importante, né, nesse novo mundo que nós vamos voltar a nos reunir lá? Então, né, ele diz aqui: o infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Então é isso. Aqui a gente vê então um pouco dessa abordagem relacionada a essa corrida inquietante por adquirir, né, que muitas vezes sem dúvida nenhuma, muito insensata no sentido que a gente não para sequer pensar, mesmo dentro da ótica transitória, às vezes a gente não para pensar. Né? Mas se a gente vai além e ainda pensa na ótica, né, da nossa espiritualidade, da nossa parte, né, que vai continuar, né, a gente ainda fica muito mais insensato. Né? Volto a dizer, ainda para um materialista, né, determinados comportamentos, né, acumulativos já vão se tornar insensatos. Imagina se a gente põe a coisa do ponto de vista, né, do espírito imortal. Menos, né, sensato ainda é esse tipo de acúmulo. Nós temos também em Fonte Viva
E nós temos também em Palavras da Vida Eterna. Em Palavras da Vida Eterna a gente vai ter uma outra ênfase, em que ele inclusive busca uma passagem de Paulo, né? Porque essas duas outras aqui era exatamente, né, ele se baseava nesse texto de Lucas. E o texto de Paulo que ele se baseia para falar um pouquinho sobre a questão da avareza é esse daqui, de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, ele, né? Sabemos quem é, não te deixarei, nem te desampararei. Né? Então, Emmanuel, né, a partir disso, né, nos recomenda, não te encarceres nos tormentos do supérfluo que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. Perceberam aqui também algumas palavras-chave, né? Supérfluo, novamente, fantasiosas necessidades, né? É a idolatria do supérfluo que a gente vê nos dias de hoje, né? Nos chamando a atenção para que fiquemos atentos, né, a essa paixão, né, que ainda existe nos dias de hoje e faz-nos, como espíritos mortais em evolução, perder tempo. Às vezes as pessoas ficam pensando, né, porque ele está fazendo mal, que não sei. Nós, acima de tudo, como espíritos imortais, nós temos o mesmo fim. Mas quando nós alimentamos a paixão, seja qual for, tal como, no caso aqui, a avareza, nós perdemos tempo nesse caminho, né, nessa jornada. E ele até fala, né, o dono do pomar não comerá dos frutos senão a cota compatível com os recursos do estômago. O atacadista de algodão vestirá uma camisa de cada vez. Agora, o cultivador e o negociante, eles serão abençoados pelo céu, abençoados nos céus, se eles libertam os valores que administram, se eles disponibilizam os valores que administram. Veja que o problema não é o ganhar, não é o acumular, né? É o como você faz, né? O endereço, o objetivo e o destino que você dá a isso. Aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos, em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos, sem atritos desnecessários, os talentos que nos faltam. E aí, gente, eu queria dedicar os últimos 10 minutos que eu tenho, é mais ou menos isso, né? Há uma coisa um pouco mais ilustrativa. A gente às vezes está falando, né? Já falamos o que deveria, né? Aliás, se eu tivesse só falado, né, aquela passagem de Lucas, né, que é muito sucinta, mas muito clara da parte de Jesus, já teríamos, né, aprendido bastante na noite de hoje. Mas é sempre bom a gente ter a experiência, né? Quando a gente escuta uma história de alguém, né, é muito interessante. E aí, olha que interessante, né? Quando eu me deparei com essa lição aqui para a gente estudar junto, acima de tudo eu mesmo, eu me lembrei de uma mensagem psicográfica que nós recebemos aqui na casa. Ela justamente, né, falava sobre a avareza, mas foi mais do que isso. A gente recebeu uma mensagem numa prática mediúnica e me chamou a atenção, eu estava participando, pela quantidade de detalhes, né, que essa pessoa, essa pessoa desencarnada, eu vou chamar apenas de Olinda, tá, por enquanto, porque a gente não vai aqui, né, não é adequado, né? Aliás, eu nem tenho a permissão da Deolinda para fazer tantos detalhes, mas eu tenho certeza que ela vai gostar de passar para vocês a experiência dela. Né? Mas assim, o que tem de especial é o seguinte, como ela deu muitos detalhes, eu fiz uma pesquisa, né? E consegui achar o registro do desencarne dessa pessoa, né? Mas aí isso deixa para mais tarde, mas apenas
assim, para aquelas pessoas que não conhecem, às vezes a gente fica... A comunicabilidade com o plano espiritual é um dos princípios do espiritismo, né? E determinadas oportunidades como essa nos fazem, né, fortalecer a convicção, porque ela apenas deu deu o seu nome inteiro, né? Mas como ela deu o nome de alguns filhos, né, bastou que eu fizesse uma pesquisa via internet mesmo, né, e encontrei num jornal muito antigo, né, o nome dela, mas o nome dela poderia ser um homônimo, né, mas, né, todos os filhos estavam ali, né? Como é que um médium vai poder, né, saber uma coisa? E aí todos os detalhes estavam ali. Naturalmente, né, foi uma coincidência também de ser uma pessoa que fez um registro, né, via jornal, né, que era muito comum, né? Era muito comum. Então ela desencarnou em 1968. Né? Então você vê que ela esteve aqui conosco, né? Mas não é de nosso conhecimento ela. Né? A gente não é nenhuma ex-colega, pessoa da casa, né? Mas ela trouxe um recado muito importante e que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. Tá bom? Vamos prestar atenção? Eu vou omitir aqui os aspectos que ela falou sobre a residência, sobre a família, né? Mas vou ter que naturalmente falar algumas coisas que fazem remeter à dificuldade que ela teve também nessa existência, né, com essa paixão. Em casa, tudo era muito controlado. Os aluguéis dos demais imóveis eu guardava para quando a necessidade chegasse. Como me arrependo das necessidades que me impus aos filhos e netos. Vivi na avareza. Eu controlava até o pedaço do pão que as crianças comiam. Controlava-lhes o sono, a fim de que não dormissem demais, para que não ficassem preguiçosos. Todo domingo levava-os para a xepa, pois tínhamos que guardar para quando a necessidade ou doença batessem à porta. As meninas privei dos estudos, pois tinham que aprender a costurar e ajudar no sustento da casa. E os meninos os empreguei como retos da quitanda da esquina, e assim vivi por 59 anos. A doença chegou e me abateu, e o dinheiro não foi usado, pois sempre achei que melhoraria. O que eu quero dizer com tudo isso é que não vivi, e não permiti que os meus vivessem. Sempre impus a severidade em nome da educação, entre aspas, moral, mas era uma desculpa para minha avareza e mesquinharia. Morri sem ninguém ao meu lado, pois os filhos me negligenciaram. Os netos cresceram com rancor e quantas vezes os peguei a me praguejarem. Isso era como espinhos lançados em meu corpo. Quando cheguei do lado de cá, como dizem, não tive paz, pois queria guardar o que me pertencia por muito tempo. Dificultei a vida de todos, atrapalhei o espólio, o inventário, a divisão daquilo que julgava meu. Quanto sofrimento para mim e para eles, pois todos cresceram, formaram suas famílias e eu era a cada dia mais esquecida, e quando lembrada, era sempre com dor e rancor. Hoje, aqui nesse hospital-escola, vejo o quanto desperdicei vivendo pelo amanhã e não o hoje. Peço perdão a cada um dos meus filhos. Citou aqui todos os filhos, pediu perdão aos netos, também citou-os. E eu vou ter que correr um pouquinho mais. Aos descendentes dos meus netos, espero que consigam também me perdoar. Hoje eu já não atrapalho mais, mas bem sei que atraí para junto de vocês outras iguais a mim, ou ainda piores. Sofro todos os dias as consequências das minhas escolhas. Oro a Deus para que conceda, quem sabe um dia, a oportunidade de consertar, quiçá, 1/3 do que eu fiz. Acolhida aqui, tenho procurado estudar, ajudar e reflito todos os dias sobre tudo que eu fiz. Agradeço essa oportunidade. Se minha mensagem chegará aos meus, eu não sei, mas para mim é um alívio hoje conseguir expor tudo isso com o coração aprendendo a amar. A amar não mais as coisas materiais, e sim as que realmente têm valor e nos enobrecem o espírito. Gratidão me define neste momento.
Então a gente vê aqui, né, a dor, né, de uma irmã que ficou por muitas décadas, né, na espiritualidade, vítima justamente, né, dessa terrível paixão que é a avareza. Concluindo, né, a gente vê que a lição de Jesus é aquela, né, repetindo, o acúmulo em si, ele só tem sentido, né, para uma previdência sensata, né? Todos nós precisamos guardar alguma coisa pensando no nosso futuro, né? E muitas vezes o nosso futuro, né, é também de ajuda, né? E o resto, né, fora isso, tem que ser usado quanto possível, né, de alguma forma para melhoria, não de nós, assim, para o nosso conforto, para o nosso egoísmo, né, mas para tudo aquilo que está ao nosso redor. Não é o que faltou para essa nossa irmã? E como Jesus disse, né, não é o que nós temos que nos define, né? É o que fazemos com o que temos. Pode parecer óbvio, né? A gente talvez esteja sempre pensando nisso, mas se a gente simplesmente vivenciar essa pequena lição, né, nós estaremos, digamos assim, com uma receita contra, né, a avareza, que é uma das paixões humanas que ainda existem no nosso mundo. Que a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez, unindo os nossos pensamentos, para te agradecer, Divino Mestre, por esse banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje, ajudando em nossas reflexões, para que possamos aprender cada vez mais a lidar com tudo aquilo que nos chega, com harmonia, com paz, com alegria, com responsabilidade, para que possamos a cada dia nos tornarmos pessoas melhores. Gratidão, Senhor. Rogamos que essas vibrações de amor e de paz que nos rodearam o tempo todo, nos fazendo tão bem, se estenda, Senhor, a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que essas vibrações de amor e de paz, os Teus missionários possam levar aos nossos irmãos, aqueles que se encontram em casa, mas também aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nas penitenciárias, nas casas de recuperação, nos orfanatos, enfim, Senhor, aonde tiver um irmão necessitado, que ele possa receber essas vibrações de amor e de paz, na certeza de dias melhores. Envolva, Senhor, a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Rogamos também, Senhor, que fique conosco na segunda parte da nossa reunião, onde os médios trabalhadores de boa vontade farão a parte do serviço, como ferramentas do Teu amor e da Tua paz. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para encerrar essa primeira parte da nossa reunião, te dando graças por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.